Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, pessoal, como é que vocês estão no dia de hoje? Tão bem? Tão mal? Sempre tenham deixando aqui embaixo nos comentários, como eu sempre falo aqui, para vocês deixarem. E hoje, pessoal, trazendo aqui para vocês, como já é de costume, mais um multi-react. Dessa vez, um multi-react com muito menos reações aí do que o de costume. Eu já trouxe um outro multi-react aqui com esse mesmo nível de reações. O que acontece é que eu queria realmente trazer esses tipos de vídeos aqui pro canal, esses vídeos aí mais de história, porém tem alguns vídeos de história que não tem reações suficientes aí para eu trazer no mínimo que eu trazia. Então eu decidi reduzir um pouco mais as reações para mesmo assim eu conseguir aí continuar trazendo. Se vocês gostarem desse novo estilo, por favor, sempre estejam falando aí para eu saber se vocês vão apoiar que eu continue trazendo aqui com esse tanto de reações, mesmo que sejam poucas reações. Mas falando aqui agora para vocês, o vídeo que eu venho trazer aqui hoje é o vídeo lá do Sociedade Z, que é o vídeo do Yujiro versus o Hanayama, Yakuza aí, Hanayama, um dos mais brabos aí do verso. Teve a louca ideia de desafiar o Yujiro para um combate. Ligou lá pro Tokugawa, falou com ele e foi desafiar o ogro. Não sei na onde que ele tava com a cabeça, mas ele ligou pro Tokugawa para falar que ele queria enfrentar o Yujiro. E aí o resultado vocês vão ver aí nesse vídeo, que basicamente vocês já devem imaginar mais ou menos por baixo o que aconteceu. Mas falando mais ou menos aqui mais do vídeo, eu sempre peço aqui para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal aí. Se vocês gostarem do vídeo, sempre estejam recomendando ele para outras pessoas aí, para sempre estar fazendo com que o canal cresça. Mas já tendo falado tudo isso, eu só posso pedir agora que vocês vejam o vídeo aí e desfrutem. Então, fique agora com o multi-react, pessoal. Após a luta de Baki contra Yujiro, o tédio tomava conta do verso da obra, e Hanayama era um dos que mais sofria com a falta de um desafio. Num bar ele bebia com Shiba, e lá Hanayama contava sobre alguns dias atrás, onde ele foi atacado por um homem armado. E quando a arma foi apontada, ele não conseguia fazer nada além de abrir a boca de sono. Só a presença do Yakuza fazia o homem ficar apavorado. Hanayama dizia que queria tentar parar o bocejo, porém ele não conseguia. Uma arma não era nada para ele. Hanayama esticava sua mão, pegava a mão do homem que o atacava e apontava para sua barriga. De repente, a arma e a mão do homem eram esmagadas. Ele dizia que mesmo passando por tal situação, o tédio não saía. O que acontecia? Então uma ideia veio até sua cabeça. Hanayama ia até Tokugawa. Lá ele pedia pelo impensável, uma luta contra Yujiro Hama. Tokugawa elogiava a coragem de Hanayama. Ele saía para fora da sua casa e falava de 5 anos atrás, quando o jovem Hanayama foi brutalizado por Yujiro Hama. Ele dizia que o Yakuza havia sofrido um trauma muito pesado, um trauma que possivelmente duraria por todo o resto de sua vida. Ele questionava, e se eu recusar o seu pedido? Fazer isso novamente pode ser um erro. Aquele trauma de 5 anos podia retornar ou até ser pior agora. O ogro é imprevisível, ele é mortal, então seria um risco chamá-lo. Hanayama compreendia e estava ciente de tudo aquilo, porém ainda assim ele queria o combate. Tokugawa dizia, mesmo sabendo disso, você ainda quer enfrentá-lo, não consegue controlar o seu tédio. Então Tokugawa faria isso. O tédio de Hanayama seria curado e Yujiro Hama seria chamado para Tóquio. Um tempo se passava e em uma noite caminhando pela rua, lá estava ele, Hanayama. Só a sua presença era opressora. As pessoas se espantavam com aquele homem. Aquele pescoço era enorme, muito grosso. Seu peito espesso, suas mãos enormes. Olhando com atenção, a sua pele era lotada por cicatrizes. O seu rosto assustava, aqueles cortes eram profundos. Aquilo era um homem pronto, procurando por uma luta. De repente, do outro lado surgia outra presença. Um homem que exalava ferocidade, horror, arrogância. Os seus braços estavam a ponto de explodir. Veias sobre veias, tudo saltadas, prontas para sair do seu corpo. Aquilo era o reflexo de um metabolismo anormal. Ele tem em torno de 1,90 m, pesa mais de 100 kg.
porém seus passos lembravam de um felino caçando. As pessoas contavam que seu contorno tremia. O que era aquilo? Uma temperatura corporal tão alta a ponto de exalar calor? Ou aquilo era o reflexo de seu espírito de luta? Ninguém sabia, porém independentemente, só de olhar dava para saber que aquele homem estava pronto. Se um raio caísse nele, não o acertaria. E esse homem acabava de encontrar aquele que o desafiou. Ninguém havia os avisado daquele lugar, era como se o destino tivesse levado eles até lá. As pessoas gritavam do nada, apenas a presença deles era anormal, um nível muito além de humanos comuns. Hanayama dizia não ter reconhecido o ogro por causa de seus óculos. Ele se desculpava e o narrador começava a contar que naquela hora, mesmo com cera no seu cabelo, o ogro começava a ter seus cabelos erguidos. O seu instinto de predador era atiçado. E de longe Tokugawa os observava, ansioso pelo que aconteceria ali. Hanayama agradecia o ogro por ter atendido o seu chamado. E o Jiro dizia que quando um homem como Kaoru Hanayama chama, é natural aguçar a curiosidade. Então lá estava ele. E o Jiro olhava para os lados e dizia que aquele lugar o incomodava. Eles saíam andando. Enquanto eles batiam um papo, o ogro dizia que desde a sua luta com o Baki, ele se tornou uma celebridade por todos os lugares, não importava onde ele ia. Ele dizia usar aqueles óculos para tentar se disfarçar, porém mesmo assim as pessoas, as crianças, todo mundo reconhecia. Ele contava que um garoto esses dias havia pedido um autógrafo dele. Que coragem, como assim alguém vai pedir o autógrafo do ogro? Hanayama se impressionava e perguntava, mas e aí, você deu o autógrafo? Do nada, sem muito sentido, o ogro olhava para ele e dizia, aumentando o tom: "Você não está escutando o que eu digo." O ogro ficava quieto e Hanayama dizia que não entendia o que tinha acontecido ali. Porém, ele estava certo, a sua sensação de tédio havia sumido. Estar na frente do ogro é imprevisibilidade, medo, perigo, não dá para saber o que fazer. E o Jiro se empolgava enquanto o escutava. Hanayama dizia que já fazia quase um ano que aconteceu a luta de Baki e Yujiro. Depois daquilo, não importava o que ele via ou ouvia, tudo havia perdido a graça. Ele se sentia pertencendo a uma nova raça, mas o que ele viu só foi um problema familiar, porém ainda assim, essa era a sua sensação. O ogro pensava um pouquinho e dizia que para ele Baki aquilo era diferente, algo que já passou e pertence apenas ao passado. Aquilo lá foi apenas um dia que eles se divertiram. Mas e você, Hanayama? O que posso fazer pelo seu tédio? Ele tirava os seus óculos com um peteleco e ao cair ele esmagava, ele repetia com uma cara totalmente assustadora. Ele dizia: "O que eu devo fazer por você?" Hanayama tirava os seus óculos, ele se desculpava, ele dizia ter falado demais. Ambos não foram lá para ficar batendo papo. E o Jiro sorria e fazia um meia-culpa. Ele dizia que ele era um pouco cabeça quente, porém ficar caminhando deu uma cansada nele. De repente, um jovem chegava e pedia o autógrafo do ogro. E o Jiro olhava e o rapaz se mijava. Ele enfiava o dedo no quadro e fatiava em 4 partes. Ele mandava o cara se retirar. O jovem agradecia e saía. Na rua, ele mostrava o autógrafo para todo mundo. As pessoas se impressionavam com aquele pedaço cortado em 4 partes. Hanayama começava a falar da gentileza do ogro, porém era interrompido. E novamente Hanayama se desculpava e dizia para eles começarem de uma vez. De repente o cabelo do ogro erguia. Hanayama estalava seus dedos, se preparava e começava a carregar. Ele não iria hesitar. A sua aura saía. Ele pensava: preciso controlar meus pensamentos. Preciso controlar, não importa o que eu faço. Preciso levar tudo nesse golpe. De repente o soco vinha. Todo o seu poder estava naquele punho. Porém, antes de relar, o ogro olhava aquele punho e pensava: Kaoru Hanayama, assim como eu, você nasceu para ser chamado de forte. Fora o poder natural, você é um gênio. Você não precisa treinar, mas ainda assim, eu sei que você treinou para provar que você não é uma fraude. Quando o soco acertava, o ogro pensava: você treinou secretamente, mas esse soco está muito além de um gênio forte. Seus punhos não possuem sinais de covardia.
Você quer ser o azarão que superou todas as suas chances, mas seja cuidadoso, garoto. O impacto de toda a força de Hanayama acontecia. Porém, galera, o pescoço do ogro apenas ia um pouquinho para trás e voltava. Uma pessoa que presenciou contava que o som ecoado era sinistro, era como uma explosão. Ele tinha certeza que o cara acertado iria voar. Porém, aquele homem, mesmo após receber aquele golpe pesadíssimo que mataria qualquer homem adulto, apenas sorria e tinha um pouquinho de sangue escorrendo pelo seu nariz. Sem dar tempo, Hanayama mandava um gancho, mas o ogro nem se mexia. Ele observava sorrindo, enquanto Hanayama começava a golpear. Yujiro dizia que Hanayama era o tipo de homem capaz de colocar tudo em risco, mas seu corpo já começava a notar a situação. As suas células estavam intimidadas. Hanayama olhava, ele pisava a fundo, o chão era afundado com o seu pisão. Ele mandava um direto. Porém, galera, num instante, Yujiro tirava a mão do bolso e mandava um tapa na cara de Hanayama. Tokugawa contava para Baki, no pós-luta, que o corpo gigantesco de Hanayama era jogado, ele saía voando para longe. Ele tirava um computador e mostrava a filmagem de uma loja de conveniência, e lá estava mais de 166 quilos sendo arremessado para longe com um único tapa. 4 prateleiras foram destruídas e ele só parou porque ele chegou no fundo da loja. No chão, semi-apagado, o Yakuza sorria, seu tédio tinha ido embora, porém, ele não conseguia mais lutar. E essa foi a luta de Yujiro Hama contra Hanayama. Galera, o Yujiro, ele é muito monstro, meu Deus, é até um pouco estranho. Hanayama não toma um tapa e perde a luta, porém, com Yujiro Hama é diferente. Se vocês gostaram do vídeo, eu conto com seu like para ajudar o canal. Se não gostaram, um dislike, não tem problema. Se inscrevam aí para apoiar a gente. Segue a gente aqui no Instagram, no Twitter. Dá uma moral pra gente, galera. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e tamo junto. Então, pessoal, o que vocês acharam aqui do vídeo e do multi-art? Gostaram ou não gostaram? Sempre estejam dizendo aí, deixando nos comentários, como eu sempre peço aí, se vocês gostaram do vídeo. E mais importante, eu quero saber se vocês estão gostando desse novo estilo de vídeo aqui, de trazer com menos reações aqui do que o costume. Porque se vocês gostarem aí, eu posso estar continuando aqui, trazendo aqui para vocês. Porque tem outros vídeos aqui, com histórias aqui, que eu quero trazer. Porém, não tem reações suficientes aí para bater a meta aí do mínimo que eu trago antes, que era 12. Mas como eu queria trazer outros vídeos aí de histórias muito boas, porém com poucas reações, que chegam a no máximo umas 6 reações aqui, se eu não me engano para vocês, a maioria não passa de 6 reações, eu quero trazer muito para vocês, então é necessário que vocês me falem aí qual que é a preferência de vocês, se vocês querem que eu continue trazendo aqui esses tipos de vídeos com poucas reações, ou se eu devo parar de trazer esses vídeos. Desculpem aí aos latidos do cachorro se vocês estiverem ouvindo aí, eu peço perdão. Mas, continuando aqui no assunto do vídeo, eu preciso aí da opinião de vocês, isso é muito importante para ver se eu posso continuar aqui. Mas, falando aqui da minha opinião sobre o vídeo, esse aqui é um vídeo inédito no canal que eu não trouxe antes. Não é nenhuma repostagem nem nada do tipo. E, para falar a verdade, na opinião de geral sobre essa luta, ninguém esperava realmente que o Hanayama vencesse do Yujiro. Mas a forma como ele perdeu que surpreendeu muita gente. Porque o cara basicamente levou um golpe e basicamente já ficou praticamente desacordado no chão. Porque para quem conhece o mangá de Baki, sabe que o Hanayama é absurdo. Até para quem já viu o anime, sabe que ele é difícil de se vencer. E o Hanayama não toma um tapa na cara e já fica inconsciente, já fica sem conseguir lutar. Mas como era contra o Yujiro, já era de se esperar. Mas mesmo já sendo de se esperar, surpreendeu basicamente todo mundo. Agora falando aí do Vinicius de Sociedade Z, na questão de edição, de narração, de coisas em geral no vídeo, basicamente vocês já devem saber a minha opinião. O canal é excelente para transmitir o que se passa realmente na história, falar exatamente o necessário. O Jeter narra muito bem e as edições do canal Sociedade Z são realmente muito boas.
eles sempre trazem vídeos muito bons. Então, no vídeo em si não tenho nada para reclamar, nem da edição, nem da narração, nem nada. O vídeo para mim é basicamente perfeito. Mas na opinião de vocês aqui que eu quero saber o que vocês acharam do vídeo. Mas, como eu já falei bastante aqui, já tá na hora de eu ir embora aqui, basicamente. Então, fiquem agora com mais um outro vídeo aí. Se vocês quiserem continuar aqui vendo os vídeos do canal, sempre vai ter vídeos aí pra vocês verem aí. Sempre entrando no canal que vocês vão ter vários vídeos aí pra ver qualquer outro. Mas de qualquer forma, valeu, falou e até a próxima, pessoal.